Olá, tudo bem? Então vou estar agora explicando para vocês como que vai ser a apresentação do artigo produzido por vocês, durante as apresentações do nosso evento da disciplina chamado Qualimed. Então o Qualimed é o seminário, feito então justamente para a questão, da qualificação da prática médica pela pesquisa científica, do qual então o objetivo é promover, debates, entendimentos e novos conhecimentos relativos, às práticas médicas em saúde, com vistas à qualificação do mesmo. Bom, para fazer essa atividade, então, vou apresentar agora para vocês o template da apresentação. Vocês podem mudar o layout, fiquem à vontade para essa mudança, mas o logotipo da atividade, juntamente com as sequências e com as etapas, são necessários, não pode mudar. Então a abertura tem que ser com o título do projeto, que na verdade é o título do artigo de vocês, o nome final que vocês vão dar para o artigo de vocês, e depois a descrição dos pesquisadores, que são vocês, e depois, caso já tenham, do orientador ou orientadores também. Então, inicia-se assim a apresentação, dizendo quem são os responsáveis e qual é o trabalho. Na sequência, quem já tem orientador deverá, então, por sua vez, apresentá-lo. E de que maneira? Indo no currículo Lattes do referido orientador e dar um print na página inicial e colar nesta lâmina aqui, nesse slide. E falar brevemente quem é o orientador, para que, caso não seja já professor de vocês apresentem para o restante da turma. Caso já seja professor, só reforçar quem será então o orientador de vocês. Caso não tenha orientador, nessa etapa apenas indiquem que não há uma orientação específica e que foi feito por intermédio da ação dos próprios alunos e com orientação geral na disciplina. Na sequência, vocês deverão apresentar a revista escolhida para a publicação do artigo, aquela atividade que a gente já fez. Então, deem um print de uma edição que vocês encontraram na internet da referida revista e façam uma descrição da mesma, dizendo qual a finalidade, qual o público-alvo desta revista, e por que vocês escolheram publicar nesta revista. Observe então que tem 3 itens que eu acabei de citar e os 3 itens serão avaliados e irão compor, durante a medida da apresentação, a nota de vocês. Feito isso, então, partimos para a introdução do artigo, do qual aqui vocês deverão dar ênfase à questão referente ao tema da pesquisa escolhido, o problema da pesquisa que vocês elencaram, correto? A importância de uma solução para este problema da pesquisa, quais as possibilidades de soluções existentes, do qual não sabe qual era a mais adequada e que na pesquisa vocês irão escolher aquela que seja mais adequada para responder à dúvida, o problema da pesquisa, e encerram a introdução falando o que se espera desta atividade, desse artigo. Aqui geralmente se gasta de 3 a 4 slides. Podem colocar trechos do artigo de vocês que não sejam muito carregado. Quando eu falo não é carregado, corresponde a você ter no máximo um texto de 3 linhas. E se tiver autor, colocar quem é o autor segundo as normas já estabelecidas para esta atividade. Então, 3 a 4 slides para introduzir, e tem que deixar claro esses aspectos que eu mencionei para vocês. Na sequência, uma ênfase maior ao problema da pesquisa, que deve ser apresentado na forma de pergunta. Uma pergunta breve que surgiu do anacrônico PICO, PICO, do qual então vocês dirão para todos qual é o problema elencado na pesquisa. E
né, dar mais uma ênfase à sua importância, à sua relevância, para logo em seguida falar das possíveis respostas, né, do problema que vocês estão investigando e que, mais adiante, apresentarão, inclusive, né, uma solução, uma escolha das hipóteses levantadas para o problema de pesquisa, né? Essa etapa é muito importante porque ela tem que ter um casamento, entre aspas, perfeito, porque a pergunta, né, tem que ser seguido da resposta, né, e tem que ser respostas que tenham a ver realmente com a pergunta feita. Até aqui, então, o objetivo é deixar, né, a plateia um pouco mais curiosa a respeito e convencida de que é um trabalho relevante. Então, parte-se para uma questão de descrever o objetivo da pesquisa de revisão. É um texto, né, breve. Aqui também, né, geralmente, né, um slide é suficiente para dizer, né, que no final do artigo, né, o que vocês querem que a comunidade médica tenha de novo conhecimento. Então, é descrever esse objetivo pautado no novo conhecimento que se pretende promover com esta pesquisa. O trabalho segue, então, agora para explicar como que vocês responderam à pergunta de pesquisa, escolhendo a hipótese mais adequada, que realmente é a resposta do problema. Porque você tinha várias possibilidades e uma teria que ser escolhida, né? Elas não eram 33% de chance de cada uma. Uma sobressaía mais do que a outra. E não foi feito aleatoriamente, não foi feito um sorteio, não foi feito lendo no Google, né? Não tem chance zero de ser fake news. Então, para isso, foi feito e utilizado um método, né, que é o que foi apresentado em sala de aula, do qual, novamente, vocês vão dizer passo a passo, né, como que foi feita a pesquisa, dando ênfase, isto é, critério de avaliação, a definição das palavras-chave, né, como foi feito o esquema booleano, as questões referentes ao tempo, né, de pesquisa, né, quais sítios foram utilizados, né, para a pesquisa, né, como que foi feita a seleção, até chegar, então, né, ao resultado. Neste momento, né, usa-se geralmente, né, de 3 a 4 slides, sendo que isso aqui é só a introdução, né, que vocês vão passar a explicar, né, e na sequência vão mostrar, né, esses itens que eu mencionei. Quais foram as palavras-chave? Qual é a pergunta de novo? Vai colocar, né, enfatizando que ela foi criada aqui nesse processo. Né, quais palavras-chave? Qual o esquema booleano utilizado? Né, quais as definições com relação ao tempo, né, dos artigos que foram utilizados? Né, quais eram os dados que pretendia buscar nos artigos? Né, qual era, né, a questão, né, dos sites que foram utilizados e assim por diante. Então, 3 a 4, em algumas situações, até 5 slides pode ser, para deixar bem detalhado, né, passo a passo, de como que foi feita a pesquisa. Aqui, ainda, só dizendo como foi feita a pesquisa. Daí, então, explicado como que foi feita a pesquisa, os resultados, que geralmente deve começar com o que a gente chama de resultados brutos da pesquisa, né, que é o que foi encontrado inicialmente, que é esse fluxograma aqui, né, do qual tem que explicar retângulo por retângulo do trabalho de vocês. Né? Não precisa ser exatamente nessa configuração, vocês podem ter excluído algum retângulo, mas os retângulos que tem que estar devidamente explicado para deixar bem claro, né, o que se encontrou e como que chegou nos artigos finais. Porque é uma seleção que vocês têm que fazer, certo? Vocês têm que selecionar. Né? Tem que ser aqueles que realmente tenham a ver com a pesquisa. Não é uma coisa aleatória que eu jogo no Google e me viro. Né? São coisas mais, né, direcionadas, pontuais, e que a resposta escolhida ela tem um jeito, né, adequado, né, de ser encontrada. Né? Não é aleatoriamente. Então aqui geralmente, né, é um slide que é utilizado. É explicar isso. Né? Se quiserem colocar animação passo a passo, retângulos, fiquem à vontade. Fica até mais atraente, inclusive. Daí depois entramos em resultado de discussão propriamente dito, né? Onde aqui tem que vir nesse esquema. Pode usar figuras como está aqui, inclusive, né? Mas, né, tem que vir trechos aqui do artigo de vocês com a devida citação, para não configurar plágio, certo? E de que maneira, né?
um slide, certo? Para um subtítulo. Pode até passar um pouco, mas cada subtítulo tem que ter um slide e, né, a quantidade de textos necessários com o layout que vocês acharem mais adequado. Mas tem que ser nesse formato, né? De preferência, né, que foi o aluno que fez, né, passou um pouco das linhas, né, mas, né, no máximo 3 linhas, do qual isso tem que ser, gente, um auxiliar, um auxílio para a apresentação. Então, eles vão começar a apresentação, né, daquele jeito que a gente viu, do contexto macro, que é o subtítulo principal, vão falando do tema, passa o slide, vai aprofundando, passa o slide, fala, e todos os slides, todos os textos têm que ter referência. É obrigatório nessa parte. A introdução nem tanto, mas aqui sim, porque está discutindo. E quando a gente discute com alguém. Isso é fato, né? Isso, nessa discussão, para responder a pergunta de pesquisa, né? Até uma sugestão, vocês podem colocar a pergunta de pesquisa em cada slide, bem aqui no canto superior direito, de quem está assistindo, né? Para quem estiver lendo, né, ver que tem uma relação com a pergunta, né? Então, coloque, né, essa pergunta em todos os slides, do primeiro até o último, para ficar bem claro, né? Ou melhor, né, de onde a pergunta aparece até o final. Então, né, um slide para cada subtítulo, no mínimo, tá? Pode colocar mais. Então, vocês vão discutir e vão, né, chegar à conclusão, né? E a conclusão, ela tem que estar associada à questão da qualificação da prática médica obtida, né? Aqui, na verdade, é a conclusão do trabalho, só que ele vem com este nome diferente, por causa do nosso evento, né? Então, vocês vão pegar, né, a conclusão aqui do artigo de vocês, colocar aqui no formato, não muito carregado, precisa colocar o texto inteiro, né? E vão falar que é a conclusão do trabalho de vocês e dizer, né, e falar, né, qual é a qualificação da prática médica que se pretende obter com a publicação desse artigo. Certo? Daí, mais adiante, dizer congressos, né, que vocês pretendem publicar. Quem já mandou, né, para os congressos, já, né, pode citar aqui, né, quem já teve aprovado, parabéns, coloque aqui, né, e procurar outros. Né, pelo menos um congresso tem que estar descrito aqui. Depois, falar, né, se é ou não a proposta do TCC, né, para quem é, só explicar um pouco mais como é que pretende fazer o TCC. Se for uma mudança de ideia, né, cita que apenas foi um artigo, né, para pesquisa, né, de interesse, né, e encerra com as referências, não precisa citar, só mostrar que existiam as referências e tudo mais. Então, isso é o que é para ser feito, então, né. O template está disponível já, podem estar fazendo, né, e qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Obrigado.